Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes o servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Graça te dou, Pai, porque aqui estamos, os teus servos, para te adorar e engrandecer o teu santo nome. Fica conosco, Pai. Amém. Não estamos mais debaixo da lei. Mas que lei é essa? É a lei de Moisés ou a lei do pecado? Mas que lei é essa que Paulo está falando? Em Deuteronômio 31:24. Essa é a lei que o apóstolo Paulo está se referindo. Aquela lei que foi colocada ali ao lado da arca. Aquela lei ali que estava sobre todos. Todos que pecavam, para cada pecado tinha uma condenação. Era dessa lei que o apóstolo Paulo estava falando, que eles estavam debaixo dessa lei, nós também. Nós estávamos debaixo desta lei. A lei do Pai? Não. Era essa lei de Moisés, que ele escreveu, que o Pai deu para ele ali preparar para o povo seguir tudo ali. Então, o que acontece? Essa era a lei de Moisés. E essa lei foi removida. Essa lei foi removida, sabe quando? Vamos ler Colossenses 2:16. Aí, depois ele fala assim, isso tudo é sombra. Sombra, mas o que é isso? Porque o povo ali, eles estavam se firmando nessas coisas, nessas leis. E ele aqui está falando da circuncisão, está falando de tudo isso. E ele falou isso tudo aí, é sombra. E aqui no livro de Gálatas 3:24, olha o que está escrito. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do tutor, debaixo da lei. Mas que lei é essa, irmãos? A lei, é essa lei. Não é a lei de Deus, não. Mandamentos, mandamento, nada disso não. Não estamos mais debaixo do tutor. Mas que tutor? Dessa lei. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vós revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um no Messias. Removeu, acabou. Mas aí, irmão, não temos mais então que seguir a lei? Vamos viver desleixadamente? Não podemos, claro que não. Existe ainda uma lei sobre nós. Que lei é essa? A lei do Pai. Essa que nos mostra os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas transgressões. Essa que o apóstolo Paulo falou quando ele ali caiu de joelho, que o Messias, aliás, falou para ele: Saulo, por que me persegue? Por que dá murro em ponta de aguilhão? Essa lei que Paulo falou, esta lei que me libertou, essa lei foi boa para mim. Era dessa lei que ele estava falando. Esta lei que me levou a Cristo. Aí eu pergunto, estamos debaixo de qual lei hoje? Da lei de Cristo ou da lei do pecado? Do pecado para a morte, de Cristo para a vida. Deu para você entender? É por isso, irmão, que nós temos que seguir a risca. Mas nós vamos conseguir? Não. Por isso que ele é o nosso advogado.
Por isso que ele nos justifica diante do Pai. É por isso que ele veio para isso. Ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei e cumpriu. Ele não removeu a lei do Pai, mas esta lei aqui, Mateus 27, 51. E o Messias chamando outra vez com grande voz, talvez a versão de vocês esteja diferente da minha. E o Messias chamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmãos, isso que aconteceu. Quando Cristo entregou o seu Espírito, a sua vida ao Pai, o véu se rasgou. Ali entravam os sacerdotes preparados, homens preparados. Quando o Pai entregou o seu Espírito, ali acabou. O sacrifício acabou ali. Esse sacrifício que Moisés tinha e dava ao povo, que estava do lado da arca, aquelas leis, e dentro da arca os mandamentos. Então ali encerrou. Por isso que Paulo fala, não estamos mais debaixo da lei. Mas não é a lei do Pai, é a lei do sacrifício. Vamos entregar nossas vidas de corpo e alma para o Pai. Isso é que interessa hoje. Vamos gastar nossas vidas com o Pai, isso que interessa. Mas não podemos ficar preocupados com aquilo que vai acontecer conosco. Nós pecamos, nós não temos condições. Isso aí é para nos mostrar. Isso que levou o apóstolo Paulo para a presença do Pai. E está levando a muitos. Essa lei que nos mostra que nós somos pecadores, é ela que nos leva ao quê? A voltar rápido. Por isso que ele fala aqui: a quem obedeceis? O pecado ou as leis do Messias? Se obedecer o pecado, para a morte, as leis do Messias para a vida. Mas como que pode isso, irmãos? Se a Bíblia diz que nós somos pecadores. Aí o Pai me deu o entendimento. Qual o entendimento que ele me deu? Quando fala aqui do pecado para a morte, prevaricação para a morte. Prevaricação. Isso, pecado é repetitivo. Pecamos hoje, pecamos amanhã. Irmãos, nós temos condições de entender, porque nós não estamos com nossos olhos e nossos ouvidos mais tapados, nem nossos olhos vedados. Nós temos condições de ler e entender. Agora, condições de ser 100% certo, não temos. Então não adianta um irmão, um pastor pregar: vocês têm que fazer isso, senão vocês vão para o inferno. Vocês têm que fazer. Não tem condições, porque somos falhos, somos pecadores. Mas a palavra vai o quê? Nos restaurando a cada dia. É por isso que não podemos ficar muito tempo fora do ato do Pai. Temos que estar em comunhão com todos, para que a nossa mente o quê? Se exercita. Se você ficar só em uma profissão que você exerce e não exercitar essa profissão trabalhando, você já está muito tempo parado. Você não vai conseguir fazer bem o que você na prática. É assim que acontece conosco na casa do Pai. Nós não podemos ficar muito tempo, senão vai saindo o quê? Aquela essência boa que o Espírito Santo nos dá, aquela comunhão. Amém, irmãos?